O Saulo Frois está na linha. O Saulo Frois está chegando agora. Boa. Já está na linha por telefone aí, Adro, ou Ale? Prontinho. Então tá, deixa eu primeiro dar um bom dia ao Saulo Frois. A gente estava dizendo aqui, Saulo, agora, que é importante que o Cruzeiro se manifeste sobre o que aconteceu. Temos aqui um documento do Awada dizendo que não aceitaria a repactuação, o parcelamento da dívida. Foi enviado ao Cruzeiro no dia 30. A dívida não foi paga, Saulo, porque o Cruzeiro não tinha dinheiro ou porque o Cruzeiro errou a data certa do pagamento? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Não, de forma nenhuma, ou qualquer erro de nossa parte, nós tínhamos realmente conhecimento dessa dívida, tanto nós estamos nessa trégua, nessa luta tremenda de tentar resolver, mas eu gostaria antes de esclarecer alguns pontos, para que vocês aí, eu acredito que aí a resposta vai ser bastante clara. Todas as dívidas da FIFA deste ano, de 2020, elas foram contratadas na gestão de Gilvan. Eu acho que isso também a gente tem que deixar bem claro, porque também o que é justo, a gente tem que ser transparente. Não existiu e nem existe possibilidade do recurso jurídico. São ordens de pagamento. Desde janeiro, tentamos assim negociar com os clubes, sabe? Estamos de forma precípua, nós estamos em contato direto. Alguns clubes, inclusive, manifestaram de outras dívidas a possibilidade de acordo, né? Outros ficaram de resolver e etc. Os clubes estão assim com a decisão de pagamento, então querem receber dinheiro. Nós pedimos, inclusive, a suspensão dos processos na FIFA em razão da paralisação do campeonato da pandemia, e também não foi aceito. Nós fizemos pedido também na FIFA do parcelamento, não foi aceito. Nós tentamos vários empréstimos, mas a instabilidade política, isso não prejudicou a gente demais, porque as pessoas que querem emprestar o Cruzeiro, além de não ter credibilidade, tem o problema da insegurança jurídica, você sabe muito bem disso. E a pandemia impediram que a gente conseguisse esse empréstimo. A gente estava praticamente com 95% garantido de um empréstimo aí, e aí veio a pandemia e aí parou tudo, né? Não teve nada que não parou nessa pandemia, né? Tentamos as vendas de atletas e praticamente nós estávamos fechados com um jogador que vocês já noticiaram aí, que eu prefiro não falar, o nome dele, mas vocês já noticiaram aí, um jogador dos novos, com um preço excelente. Foi justamente na semana da pandemia. Essa situação resolveria os problemas de imediato da FIFA praticamente, está entendendo? Tanto esse como o próximo que vai vencer esse mês ainda. Os patrocinadores suspenderam os pagamentos, sequer temos receitas de jogos e TV, porque foi tudo adiantado. Quero deixar bem claro que além disso também nós ficamos, ainda tinha uma dívida do Pedro Rocha, nós conseguimos pagar. A gente não está, nós nem noticiamos isso, porque eu acho que nós temos que noticiar, são as coisas realmente que a gente tem obrigação de fazer. Mas nós pagamos também uma dívida do Pedro Rocha, e se a gente não pagasse essa dívida do Pedro Rocha, a gente ficaria impedido de negociar com qualquer transação internacional, né? E o grande problema que a gente acha, Everton, que a gente acha que existe em negociar com a FIFA, se o clube credor aceita o acordo e o Cruzeiro não paga, o processo da FIFA volta ao início e o clube credor terá que fazer tudo novamente. Quer dizer, ainda tem esse problema, por isso que a FIFA muitas vezes ela não negocia, porque se você faz uma negociação e ele deixa de pagar a segunda parcela, por exemplo, paga a primeira, volta tudo a estaca zero, demora mais 4, 5 anos. Mas o problema maior, ao meu ver, de tudo isso, é a credibilidade do Cruzeiro e o estado, vamos dizer assim, emocional, comercial, que é normal, a gente tem que conhecer do clube, do credor, porque eles falaram que em um descaso o Cruzeiro está praticamente há 5 anos, nunca sentou para fazer qualquer tipo de proposta. Apesar do nosso CEO lá, o Sandro, ter falado com eles insistentemente desde sexta-feira, tentando um acordo de parcelamento, porque, como você perguntou, eu estou respondendo, realmente o dinheiro nós não conseguimos levantar, eu já expus os motivos, né? E nós tentamos de todo jeito. Por isso, eu não digo que foi surpresa, porque nós tínhamos pleno conhecimento, mas de uma forma indireta, a gente causou um pouquinho de surpresa, que eu falo no sentido que a gente estava negociando, apesar de bem claro, a gente ter conhecimento que tinha que pagar e que o prazo estava vencido. Mas quando a gente está numa negociação, a gente sempre tem aquela esperança do credor receber, porque para eles também não é vantagem o Cruzeiro perder pontos, sair do campeonato, ficar insolvente, porque não vai receber. Mas, infelizmente, aconteceu isso,
E nós ainda, quero deixar bem claro, não estamos prometendo nada, porque a situação é muito difícil, mas nós estamos tentando ainda reverter isso. Inclusive hoje nós temos um call do nosso CEO com o clube, com o Almar, no sentido de tentar pagar uma parcela, que é o que nós propusemos de segunda-feira, e eles não deram resposta, por causa até problema de fuso horário, essas coisas todas, e a gente ainda está tentando reverter. Não quero deixar bem claro que é uma situação muito difícil, mas ela não é impossível. Enquanto ainda não for impossível, a gente vai tentar fazer esse acordo para ver, porque realmente é uma situação muito, que nos deixou hoje sem dormir, para te falar a verdade. Te garanto que nenhum dos gestores dormiram. Ô Saulo, o documento do Al-Wahda, datado de 30 de março, respondendo a um outro documento enviado pelo Cruzeiro solicitando o parcelamento dessa dívida, no dia 30 o Al-Wahda informou ao Cruzeiro, num documento destinado ao senhor Dalai, de que não aceitaria o parcelamento. Vocês têm noção, tiveram acesso a esse documento e podem falar sobre ele? Aí o jurídico que vai poder te falar assim com mais precisão, mas eu posso te dizer, resumindo, o seguinte: em todos os momentos, eu volto a te falar, eu até expliquei aí, né? Os motivos, em todos os momentos nós sabemos que o ideal era pagar. Em nenhum momento nós estávamos pensando em negociar e etc. Mas quando você não tem uma fábrica de dinheiro, vamos dizer assim, como tinha, não estou querendo mais que criticar, nós já criticamos a gestão anterior, mas antigamente era fácil, né? Parecia que não precisava pagar. Então, quando você não tem condição de levantar o dinheiro, você tem que tentar até o último minuto que o credor possa parcelar. Então, essa tentativa nossa era quase um desespero. E nós, nesse intervalo, nós tentamos arrumar dinheiro, inclusive até com alguns cruzeirenses aí, etc. Mas são valores que não é 100 mil, não é 50 mil, né? Porque isso aí faz, como se diz, uma vaquinha, no modo de dizer, e paga. São valores expressivos, que chega a quase 6 milhões, né? Fora isso, nós temos aí uma outra dívida para o final do mês, também bastante expressiva também, que é mais de 10 milhões, né? Que é do jogador aquele Willy Bigode. Que é outra situação que o novo presidente vai ter que resolver, porque vai ser pós-eleição. Então, só para finalizar essa sua pergunta, a gente tinha sim conhecimento, a gente tinha certeza dos riscos que nós estávamos correndo, mas nós não conseguimos levantar o dinheiro de forma nenhuma, devido principalmente, volto a enfatizar, ao problema da credibilidade do Cruzeiro, juntado ao problema das eleições, porque muitos falavam assim: olha, com você, se estivesse aí, eu sei com quem que nós estamos mexendo, mas eu não sei quem que vai entrar, será que nós vamos receber? E é o problema da credibilidade do Cruzeiro, né? A gente custa fazer a credibilidade, né? A gente dura anos, né? Você sabe muito bem, em 24 horas a gente suja ela. Esse foi um dos maiores problemas que nós tivemos, né? E volto a enfatizar que nós ainda temos esperança de reverter. Pouca, mas temos, e nós vamos lutar até o último momento. Ô Saulo, é o Edu Panzi falando. Muito obrigado por falar com a gente aqui no 98 Esportes. Eu sei que o momento é complicado, mas é importante que alguém fale em nome do clube, até para esclarecer para o torcedor. Eu queria saber de você qual o ruído que aconteceu entre as pessoas que estão no Conselho Gestor, e aí eu vou citar o Dalai, que na semana passada disse que o Cruzeiro teria esse dinheiro para quitar parte das dívidas, e quando a data chegou, o Cruzeiro não teve esse dinheiro. E queria saber se até o final do mês o Cruzeiro vai conseguir algum tipo de empréstimo, porque a pandemia até lá não acabou, a credibilidade do clube não sei se vai ser recuperada até lá, mas já terá um presidente. Esse fato de ter um presidente vai ajudar, vai fazer com que o clube consiga esse dinheiro, porque o torcedor está preocupado com isso também. Então são duas questões: por que o Dalai disse semana passada que iria pagar, que já tinha o dinheiro, e se a eleição pode ajudar o Cruzeiro a pagar as próximas? A pergunta sua é oportuna, eu faço questão de responder. O que o Dalai falou, para te falar a verdade, eu não tomei conhecimento assim na íntegra, não, mas eu escutei alguém falando alguma coisa e agora você também está reafirmando. Talvez ele tenha falado porque a gente estava com tanta ânsia de resolver, e o Dalai ele tem um espírito assim, muito positivo, uma pessoa que a gente tem que não tecer demais, porque ele levou muita, como se diz, muita bomba lá para todo lado, muita pressão, que ele, na verdade, ele que é o presidente oficial, né? Não sou eu, né? Sou apenas o presidente do clube gestor, ele que determina as coisas administrativas, e ele estava tão preocupado, como ele tem, como eu falei, um espírito assim, muito otimista, ele pode ter falado um pouco assim na ansiedade de estar resolvido, porque teve alguns momentos que houve uma sinalização do acordo,
está entendendo? Através de umas pessoas ligadas, não do presidente diretamente, a gente nem conseguia falar com ele. Então talvez seja nesse aspecto, né, sabe, que houve. Agora, na verdade, com referência a essa dívida que vai vencer, etc., nós demos conhecimento aos dois candidatos, tá? Bem antes, há mais de 30 dias, vocês sabem disso. Nessa semana também nós demos conhecimento, não estamos querendo jogar responsabilidade nenhuma para os dois presidentes, estão chegando agora, mas nós tentamos também, até com os dois presidentes, tentar resolver a situação. Mas eu entendo também o lado deles, que eles não tinham sido eleitos, né? Como é que você vai, um presidente também vai tentar resolver um problema, ele pode resolver como cruzeirense, mas como presidente ele não sabe quem vai ganhar as eleições, né? E tentamos de todas as formas, sabe, resolver, mas infelizmente aconteceram esses fatos que são lamentáveis, mas que a gente está lá para tentar resolver, tentar reverter, né? E nós estamos com uma pequena esperança, mas temos esperança de ainda poder resolver. Agora, com referência ao novo pagamento, parece que todos os dois presidentes já têm assim, alguém que possa resolver esse problema, não nos falaram como, e como vai vencer após as eleições, né? Com certeza eu acredito que ele vai ter já a solução, que ele tem conhecimento. De uma forma nenhuma nós deixamos de dar conhecimento. Mas ainda nós não temos o valor para pagar no final do mês. Se tivesse, nós já teria pago este. Ô, Saulo. Quem pode falar, pode falar. Ô, Saulo, bom dia, é o Adroaldo, agradecendo a sua participação. O torcedor do Cruzeiro estava muito ansioso, né, por ouvir uma palavra oficial do clube. E eu apurei algumas informações que eu gostaria de confirmar com o senhor se procedem mesmo. A gente sabe aí que essa conversa com a Awada por parte do Conselho Gestor, inclusive o próprio Cris Bretas tem tomado a frente disso aí. O Cruzeiro estava planejando, pelo que eu apurei, devido ao tempo de 5, 6, 7 anos aí que nunca tinha dado atenção em relação a essas dívidas, de ir pessoalmente, né, até os Emirados Árabes para essa conversa. E eu, pelo que eu apurei, entre Cruzeiro e o Awada praticamente estava tudo combinado, com parcelamento de prazo até de 2 meses, se eu não me engano, para começar a pagar. E aí veio uma exigência do Awada de um adiantamento de 10% em dólares. Isso procede? Houve isso pode ter atrapalhado também aí a chegada desse documento, que talvez livraria o Cruzeiro dessa punição? Adroaldo, você me lembrou bem, estava esquecendo de falar que é importante. Antes de mais nada, quero dizer que a tendência, quando acontece isso, é o clube se omitir e não falar nada para não gerar mais especulação. Eu defendi no clube gestor ontem, quando foi solicitada a entrevista, que eu acho que a gente tinha que falar, porque nós não temos nada que esconder, tudo nós fizemos, nós estamos com a consciência totalmente tranquila, mas é como eu te falei, infelizmente a única coisa que nós não conseguimos, se chamar a gente de incompetente para não ter arrumado 6 milhões, pode chamar. É a única coisa que nós aceitamos a crítica. Fora disso, de esforço, nós estamos, como sabe, nós estamos pegando uma situação causada por uma gestão anterior totalmente irresponsável. Com referência à sua pergunta, nós temos lá, eu posso te provar, nós temos documento que nós compramos a passagem, o Arcolo e mais o nosso jurídico, estavam já marcados para ir em todos os clubes negociar, inclusive no Almada, já estava uma passagem marcada. Compramos uma semana antes. Eu acredito que pessoalmente, né, em loco, como se diz, é muito mais fácil negociar. Essa foi uma proposta do valor que você falou, que eles iniciaram para iniciar a negociação, mas não houve assim, oficialização deles. Se tivesse feito isso, talvez a gente teria resolvido. E esse 10%, para te falar a verdade, é uma proposta que nós fizemos, né? Voltamos a fazer agora, na segunda-feira, e que estava com a chance de aceitar, mas eles, parece que tem um dirigente máximo lá, não é o presidente, que é irredutível, que ele tem, assim, vamos dizer assim, um sentimento ruim do Cruzeiro, e eu não posso tirar esse sentimento, não, porque eu acho que qualquer um de nós que tem uma dívida desse valor, mesmo para eles que seja um valor menor, mas um valor de 6 milhões, né, que mais de $1 milhão, né, $1 milhão em qualquer parte do mundo é dinheiro. E você não paga e não dá qualquer satisfação, não negocia, né? Talvez se o Cruzeiro tivesse ido lá o ano passado, dividir em 20 vezes, teria resolvido o problema, tenho certeza absoluta que teria resolvido. Mas nós mostramos para eles que quem estava aqui agora, quem está aqui agora, são pessoas diferentes daquelas que estavam atrás, mas sabe, isso é muito difícil. Para eles é tudo farinha do mesmo saco, à primeira vista, essa distância de milhões de quilômetros, né? Então,
Infelizmente, nós estamos, volto a te falar, foi até oportuno você falar, a gente ia, talvez se não fosse a pandemia, teria resolvido isso também. E como eu te disse, nossas receitas não existem praticamente, né? Nós estamos pagando o almoço para sair o jantar. E nós estamos atrás também, quero deixar bem claro e está bem adiantado, para a gente quitar a folha de pagamento dos jogadores e também de um mês da parte administrativa, porque a outra está regularizada, porque é uma coisa também que nós não podemos deixar, e nós vamos resolver isso, se Deus quiser. No máximo até a semana que vem nós vamos também liquidar essa folha e vamos tentar reverter essa situação aí. Saulo, é o CJ que está falando, a minha pergunta vai bem em cima dessa última resposta sua. Primeiramente, bom dia, obviamente. O núcleo gestor, vocês têm aí mais 11 dias na frente do Cruzeiro. Qual a real situação que vocês vão entregar o clube para esse novo presidente? Além dessas dívidas na FIFA, hoje, questão salarial de funcionários, de jogadores, férias, direito de imagem, como que está e como vai ser entregue para esse novo presidente, que vai ser eleito amanhã? Bom dia. Bom dia. No dia que nós assumimos para cá, nós temos 2 meses de salário atrasado dos jogadores e 1 mês da parte administrativa. O resto está tudo em dia. Obviamente que todas as dívidas para trás ou foram negociadas para frente, ou algumas que nós não tínhamos dinheiro, em alguns casos vocês sabem que de acerto, como que nós íamos pagar 110 funcionários e não mandando embora, né? Esses também estão pendentes, mas são coisas que tem para frente. Mais ou menos, passando assim um breve relato que você respondeu, para te responder, é isso. Esse pagamento dos jogadores, nós estamos correndo atrás para pagar pelo menos 1 mês ainda, se Deus quiser, essa semana. Não estou falando que vai ser pago, mas a gente está com muita esperança, a chance é muito grande de pagar. E se conforme for uma outra receita, se nós conseguirmos aí um novo patrocínio que a gente está tentando, você sabe como que é difícil arrumar um patrocínio para o Cruzeiro, quanto mais numa época de pandemia. Mas tem 2 que nós estamos praticamente aí para fechar. O departamento de marketing está fazendo um trabalho muito, muito bacana e muito elogiável. E se nós conseguirmos isso, nós vamos sair praticamente quitado com a situação desde que nós pegamos em dia. É o nosso objetivo, como também era de pagar a FIFA ou dentro de um acordo, né? Porque pagar nós não conseguimos, ou até tudo, mas fazendo uma dívida. Nós não conseguimos, já expliquei isso para não ser repetitivo. Então a situação que nós entregamos, nós queremos deixar, em nenhum momento que eu dei entrevista, eu falei que a situação era fácil, que o novo presidente ia encontrar muita dificuldade, mas que o pior já tinha passado. E eu gostaria de complementar, até para fechar a sua pergunta, relembrando que quando nós entramos, um empresário, você sabe que é um empresário, um senhor aí, dos mais respeitados, vitorioso, super bem sucedido, que tem uma visão macro de negócios, que é o Vitório Medioli. E você lembra o que ele falou? Ele falou que o Cruzeiro está falido, tem que acabar, tem que começar tudo de novo, precisa de uma intervenção, etc. Então, o que nós pegamos, nós conseguimos, com todo o respeito, sem falsa modéstia, foi um milagre, porque o Cruzeiro estava acabado. Então, o que teria que ser feito era começar um novo Cruzeiro. Isso também, às vezes, na teoria funciona, mas na prática não funciona. Nós conseguimos sobreviver o Cruzeiro dentro de uma linha até normal, e eu ainda acho que o Cruzeiro é viável, né? Eu falei isso na entrevista essa semana, e continuo falando independente disso, tá vendo? É uma situação muito difícil, que o Cruzeiro é viável, sim, porque o pior seria o Cruzeiro acabar como ele iria acabar se o Conselho Gestor não entrasse lá. Isso eu tenho certeza. Que nós economizamos só nesses 3 meses, é só vocês fazerem as contas, vocês têm os números aí para não ficar repetindo coisas e até parecendo que é glória, mas nós evitamos mais 100 milhões. Exatamente entre 100 a 110 milhões é o que nós economizamos em 5 meses, 100 milhões. Então é muito dinheiro. Ou a dívida do Cruzeiro, o balanço vai ser editado amanhã, eu posso dizer, vai ser divulgado de hoje para amanhã, vocês vão receber. Eu posso adiantar para vocês que o prejuízo do Cruzeiro o ano passado foi mais de 300 milhões. Então é uma situação, infelizmente, volto a falar, lamentável, que eles fizeram com o Cruzeiro. Eles colocaram o Cruzeiro numa situação quase irreversível, e nós conseguimos reverter isso, pelo menos dentro de uma normalidade, para que o novo presidente possa. Tenho certeza que o novo presidente vai chegar, ele já está com novas ideias, e sempre quem chega para melhorar. Pelo menos deveria no Cruzeiro ser assim antes, mas não foi. Mas
de um tempo para cá foi o gestor. O novo presidente, a gente confia plenamente que a gente também vai estar junto com ele, apoiando o que for preciso, que nós temos que tirar o Cruzeiro dessa situação. Saulo, perdão, quando vocês do Conselho Gestor ou o próprio novo presidente do Cruzeiro, imagino que quando ele for ao mercado buscar dinheiro e de quebra o novo presidente eleito já tem dia 29 para pagar 11 milhões à FIFA na dívida do Bigode, então quando vai ao mercado para buscar dinheiro, o que oferece em troca, o que oferece como contrapartida? Porque o Cruzeiro, segundo informações que nós obtivemos, ele não tem muitos ativos, não tem muitos jogadores que ele possa, e isso também trata-se de uma medida ilegal. Que tipo de contrapartida é oferecida quando se vai ao mercado buscar dinheiro? Porque, por exemplo, o presidente eleito, sexta-feira o Cruzeiro na quinta-feira à noite o Cruzeiro já saberá quem será o novo presidente. Esse presidente, no dia 29 de maio, terá que desembolsar 11 milhões à FIFA. O pagamento do William do Bigode. Que tipo de contrapartida é oferecida para buscar esse dinheiro no mercado? Se o Cruzeiro, o senhor diz que o Cruzeiro não tem credibilidade hoje no mercado, o que se oferece para conseguir dinheiro? Antes, nós estamos também em negociação bem adiantada, mas você sabe, as coisas não saem, não fluem assim de rápido, elas são somente na pandemia, reunião através virtual, isso acaba atrapalhando, etc. Nós estamos também com uma instituição financeira aí, posso dizer assim, bem adiantado. Pode ser que não dê, mas pode ser que hoje eu falaria que nós estamos em 70%. Estava em 40%, já subiu para 70%. Que é mais ou menos, eu não sei juridicamente explicar, que é um condomínio de jogadores que a gente pode oferecer, não a parte, né, doar o jogador em troca disso, mas dar uma parcela, 10% de um jogador X, de 20%. Nós temos bons jogadores, provavelmente novos, vocês conhecem, que nós podemos dar e resolve esse problema da FIFA rapidamente, tá entendendo? Então, eles, nesse caso, seria mais ou menos um consórcio que a gente daria em garantia isso, né? Então, obviamente, outras, existe nesse consórcio um risco, o jogador pode estourar, pode ser vendido por 40 milhões, pode ser vendido por 5 milhões, ou pode nem ser vendido. Isso aí, o nosso concorrente fez agora, você sabe muito bem, foi feito. O nosso adversário, né? Foi feito, e eu acho, obviamente, teve um apoio, né, de alguns empresários, e dentro dessa premissa que nós estamos tentando também fazer mais ou menos esse modelo. Por isso que eu falei que nós estávamos em 30%, 40%, já subimos para 70%. E se esse contrato nós conseguíssemos viabilizar, teria pago pelo menos esses 2 empréstimos aí, tanto do Bigode, que vai vencer, como esse de ontem também, né, que é do jogador Denilson. Mas, infelizmente, ele está para acontecer. Pode ser que caia, no bom sentido, no colo do novo presidente. E nós estamos tentando ver se a gente ainda consegue ver se ele sai até semana que vem. Então, são algumas possibilidades, mas aquela também, como também a gente tinha 3, 4 possibilidades, como já disse, que a gente estava esperando resolver no caso do Denilson, e não foi resolvido, né? E como eu falei, dinheiro a gente não tem jeito de fabricar, né? Oi. Ô Saulo... Pensei que a linha tinha caído. Então, agora, essa situação é uma situação realmente muito difícil, né? Devido à credibilidade, mas eu acho que ela pode ser refeita assim também até com apoio de alguns empresas de investimento, de cruzeirenses, que vai emprestar muito mais, às vezes, pelo amor ao clube mesmo correndo certo risco, como existe aí, como já existiu no próprio Cruzeiro, o próprio Pedrinho, que a gente tem que enaltecer, sempre fez isso para o Cruzeiro, pode ter outros cruzeirenses também, o que os 2 presidentes falaram que existe. Então, eles podem estar mais próximos dessas pessoas que vão ajudar a continuar essa reconstrução do Cruzeiro. Ô Saulo, o Cruzeiro está sendo punido aí por pagamentos não realizados por conta de dívidas antigas, e aí é da gestão do Gilvan, Wagner Pires. Na verdade, as dívidas são do Cruzeiro, né? Elas não são da pessoa física, nem do Gilvan, nem do Wagner, são do Cruzeiro. Preocupa ao Conselho Gestor, além dessas dívidas não pagas e que precisam ser pagas ainda, aquela questão da matéria do Fantástico, quando o Cruzeiro negociou menor de idade, o Estevão William, e que é proibido pela FIFA, isso ainda preocupa? Como é que anda esse processo, se há esse processo na FIFA e se pode haver mais punição relativa a esse tipo de negociação que o Cruzeiro teria feito? Não, realmente o departamento jurídico trabalhou muito bem, deu as informações
que tinham que ser dadas. Nós fizemos reunião na CBF, eu mesmo fui pessoalmente 2 vezes na CBF, e explicamos tudo o que estava acontecendo. Hoje a CBF, posso garantir para vocês, tem a melhor imagem do Cruzeiro, até diversas vezes nos fez essa pergunta, mas quem que vai entrar e etc. Isso nos preocupa, porque vocês estão saindo, até então a gente já estava dizendo que estava saindo quando nós fomos, mas não temos reconhecimento de nenhuma sanção. As únicas sanções e os únicos e graves problemas, óbvio, que nós temos realmente essa dívida da FIFA. Agora, quero deixar bem claro que todas as dívidas da FIFA foram contraídas na gestão anterior do Gilvan, infelizmente, está entendendo? Não é dívida. Agora, existe dívidas também da gestão do Wagner, né? Que em vez de amenizar e resolver, só piorou, né? Que ainda vão estourar. Isso aí, talvez para ano que vem ainda. Outro problema que o futuro presidente vai ter, né? Que no final do ano teremos outras eleições, ou sucessão, talvez, ou não ser reeleito, alguma coisa. Mas teremos novas eleições. Então, realmente, é uma situação. Mas nós não temos nenhum conhecimento de nenhuma sanção que o Cruzeiro vai ter, a não ser os problemas da FIFA que nós estávamos focados para resolver. E aí estamos tentando ainda, como já falei, ainda tentar ver se a gente consegue cancelar essa punição. Senhores, eu preciso chamar um intervalo rápido. Eu recebi uma informação aqui, Saulo, que são 2 meses de salários atrasados de jogadores e 1 mês também de salário atrasado. De salário atrasado de funcionários também, né? Então, exatamente. Sofrem ele disse. E a questão também desse empréstimo que está sendo buscado, que você acabou de citar. Agora, qual o valor desse empréstimo que o Cruzeiro está tentando, Saulo? Desse empréstimo, nós estamos tentando 30 milhões, para te falar a verdade, para sair, com a possibilidade de sair talvez entre 25 a 30 milhões, que era justamente para pagar a FIFA. Nós não queremos também pegar, mesmo que pudesse pegar muito mais dinheiro, eu acho que não era justo, isso tem que ser da responsabilidade do novo presidente. Nós queríamos pagar exatamente esses 2 empréstimos, né? E pagar folha e tudo mais. Quero deixar bem claro, não, você sabe melhor do que eu, que praticamente todos os clubes estão com salário atrasado, né? Tem de clube aqui, não vou citar, com 2 meses atrasado, que liberou apenas 30% da parte do pessoal administrativo. Tem clube no Rio com 3 meses atrasado, né? Tem clube em São Paulo com 2 meses. Então isso aí não é a situação do Cruzeiro, não. O Cruzeiro às vezes até está com menos atrasado e tudo mais. Então é uma situação geral de todos os clubes, né? E olha que vocês conhecem bem como que nós pegamos, né? Então, assim, nós estamos até dentro de uma normalidade, uma coisa até normal, vamos dizer assim, até repetindo normalidade normal, mas é uma coisa praticamente normal devido à situação que nós encontramos e que nós ainda enfrentamos, né? 2 pandemias, né? A primeira pandemia lá da gestão anterior e essa pandemia. É muito difícil, né? A gente administrar um clube nessa situação. Mas a parte dos jogadores, como eu falei, nós temos muita chance de essa semana nós regularizar pelo menos um pagamento. E aí vai ficar praticamente em dia ou na outra semana regularizar o segundo. Nós estamos em busca e a chance é muito grande. Saulo, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos. Não dá em hipótese alguma para dizer que algo está normal ou dentro do esperado. É lamentável a situação que empurraram o Cruzeiro e pelo que você disse aí, é uma situação que não nasceu nos últimos anos, já vem de muitos anos, e duro é olhar para essa situação e ver que massagistas, roupeiros, cozinheiros, jardineiro, as pessoas que têm salários menores no clube também e que passam extremas dificuldades também não têm seus salários depositados. É uma coisa que preocupa demais. Te agradeço pela participação, Saulo. Um grande abraço e sorte para vocês aí, que é a única coisa que a gente pode desejar. Muito obrigado a vocês. Eu fiz, como já disse, questão de fazer esse esclarecimento aí em primeira mão para vocês, porque de maneira nenhuma, desde o primeiro dia que nós entramos, nós assumimos o compromisso de ser transparente e vamos ver isso até o último dia. E de minha parte, quero até dar uma informação para vocês. Eu sugeri ao Conselho de Gestão até que, após as eleições, que desse posse para o novo presidente, para ele poder ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Se isso for preciso, com o apoio do gestor e o aceite do novo presidente, é uma ideia que eu tenho, né, de passar isso para eles, juntamente com o Dalai. Nós temos essa ideia, assim,
para poder, o que for possível, a gente vai continuar fazendo em prol do Cruzeiro. Não vamos desistir nunca. Ô Saulo, só para fechar, eu nem deveria, já extrapolei o tempo aqui, eu sei o quanto isso pode nos trazer problema, mas Kaká e Maurício serão vendidos para resolver parte desses problemas? São jogadores potenciais, são deles que são muito almejados, tá entendendo? Não estou dizendo que seja eles, ainda está sendo feito um estudo técnico por parte desse grupo investidor, desse condomínio que eu falei, mas são jogadores que estão dentro desse contexto, sim, né? Não adianta a gente querer esconder, eles estão dentro, mas não seriam vendidos, eles seriam automaticamente, talvez, dentro desse consórcio, ele, se acontecesse... Como garantia, né? Exatamente, como garantia, seria mais ou menos isso, ok? 9h09. Saulo Frois, muito obrigado, grande abraço. Muito obrigado a vocês, bom dia, tchau.